mais dois elementos da criação: sol e lua. Para que serve o sol e a lua em Gênesis? São elementos governantes da noite. Exatamente. Olha como que nós precisamos interpretar Apocalipse, gente. O sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Não é isso que está lá em Apocalipse? Portanto, eu sei que esses elementos são elementos de governo. Quando ele diz que a mulher está vestida de sol e com a lua debaixo dos seus pés, então nós sabemos que essa mulher, ela tem um domínio, ela tem um governo. Tudo bem? Então essa mulher é uma mulher que fala de governo, né? Quem é essa mulher? Alguns vão achar, por exemplo, a Igreja Católica vai dizer que é Maria, vestida de sol, não sei o que, papapá. Mas você não tem indícios bíblicos. Por quê? Porque essa mulher deu à luz. Qual é a relação que eles fazem? É porque eles vão dizer que essa mulher, vestida de sol, deu à luz a um menino. Então aí a Igreja Católica simploriamente vai dizer que essa mulher é Maria. De fato, Maria deu à luz a Jesus. Mas esta não é a Maria de Apocalipse. Por quê? Por causa do contexto. Se você pegar só o versículo isolado, aí realmente você pode procurar interpretar como Maria. Mas se você ler o texto todo, você vai ver que não tem condições de ser Maria, porque essa mulher, ela vai estar no deserto. Ele vai colocar aqui todo o contexto da mulher, e aí você vai ver que não há possibilidade de ser Maria. Quem seria? Vamos ver na Bíblia quem seria essa mulher? Apocalipse 12, então, João vai ter a visão de uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Bem, uma coisa que essa mulher tem é uma coroa de 12 estrelas. Uma coroa de 12 estrelas. Então vamos ver isso aqui. Isso, versículo 1, né, que fala? Isso mesmo, sobre a cabeça. Então observe a semelhança entre essa descrição e o que está escrito em Gênesis capítulo 37. Abra sua Bíblia em Gênesis 37. Olha como é que a gente interpreta a Bíblia, com a Bíblia, viu, gente? Acharam? Olha o versículo 9. Alguém leia, por favor, do 9 ao 11. Teve ainda outro sonho, e eu referiu-se aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Agora veremos, eu e a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra. Perante ti em terra. Exatamente. Então, nós temos ao todo, na visão de José, quantas estrelas? 11, porque ele era a 12ª. 12 estrelas, 11 mais uma, que é ele, 12 estrelas. Então ele tem essa visão das estrelas, e aí essas estrelas são quem? Os filhos de Jacó. Os 12 filhos de Jacó. Que representam as 12. Ou Israel. Vamos ver mais textos. Então essas 12 estrelas, ou esta mulher, representa Israel. Olha lá. Evidência adicional para essa interpretação é que no versículo 2 a 5 fala da mulher grávida e dando à luz.
Embora seja verdade que Maria deu à luz a Jesus, também é verdade que Jesus, o filho de Davi, é da tribo de Judá e ele veio de Israel. Então, em certo sentido, Israel deu à luz, gerou Jesus Cristo. O versículo 5 diz que o filho da mulher era um homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Isso está claramente descrevendo Jesus. Jesus ascendeu ao céu, em Atos 1:9 fala isso, e um dia ele vai estabelecer o seu reino na terra, segundo Apocalipse 20. E ele reinará com juízo perfeito. Portanto, essa mulher é uma mulher que tem governo sobre a terra. Olha que coisa interessante. Ela tem um domínio, ela tem uma promessa. Nunca foi dada a Maria promessa de reger a terra. Porque o filho vai herdar a regência dessa mulher. Ele vai sentar no seu trono. Então o que acontece? Deus, quando faz uma promessa a Israel, era de que Israel seria governo sobre as nações da terra. E a partir de Davi foi feita a promessa de que o seu cetro jamais teria fim. O Jesus, então, assume o trono de Davi como rei das nações eterno. Então ele pega isso é herança. Nós estamos falando, veja só, nós estamos falando da questão da humanidade de Jesus. Jesus, como homem, ele herda o trono de Davi. Entende? Então, por que a gente fala que Jesus é o rei de toda a terra? Por causa desta promessa, por causa desta aliança. Então, Jesus herda o trono de Israel. Então, com essa aliança, com essa promessa, Jesus, então, é levado, é citado aqui em Apocalipse. Nós sabemos, então, que esse filho dessa mulher é Jesus. Indiscutivelmente é Jesus. E esta mulher é Israel. Entende? Porque Jesus é judeu, nasceu. Porque Jesus é da tribo de Judá. Judá era uma das tribos de Israel. Então, portanto, Jesus é da linhagem de Israel. Então, nós estamos falando aqui, nos últimos dias, sobre a nação de Israel, que é a mulher que tem o governo. Mas aí você fala assim, mas Israel não está reinando. Mas há uma promessa do reinado sobre as nações da terra. E é bom a gente lembrar também que quando nós falamos de Israel, nós estamos falando da capital espiritual de Israel, que é o quê? Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande Deus, e é dali que ele vai reger todas as nações da terra. Então, nós estamos falando aqui de uma promessa que vai se cumprir. Satanás, então, nos últimos dias, começando aqui no capítulo 12, ele vai se levantar contra quem? Israel. Ele vai querer destruir Israel totalmente. Gente, é isso que nós, como igreja, precisamos entender. Porque o pessoal às vezes acha assim, porque Israel é como se fosse uma nação qualquer. Não é não, há uma promessa. Se Israel for destruído hoje, como é que haverá trono de Davi? E a palavra do Senhor diz que o trono de Davi não pode, vai existir o quê? Para sempre. O seu governo jamais terá fim. Deus está comprometido com a nação de Israel. Jesus vai assentar-se nesse trono em Israel. Portanto, a igreja orar por Israel é uma obrigação. A igreja restaurar Israel é uma necessidade espiritual. Abençoar Israel, gente, é abençoar a terra. E é isso que às vezes a gente não entende. Entende? Nós estamos abençoando Israel, nós estamos abençoando as nações da terra, porque nós estamos abençoando o governo das nações, cuja promessa foi feita lá atrás, estabelecida com Davi, firmada e renovada em Cristo Jesus. Então o que nós precisamos entender é que essa mulher, Israel, estará sendo atacada diretamente contra Satanás. Alguns vão falar que é a igreja. Você vai encontrar alguns comentários dizendo que é a igreja. Mas também não se sustenta a ideia. Mas a final não será a igreja, será Israel. A Israel. Não há uma sustentação teológica para isso, né? Bíblica, de que seja a igreja. Por quê? Porque você fala assim, mas a igreja não é a esposa de Cristo? Sim, a igreja tem essa nomenclatura de esposa. Paulo vai dar essa nomenclatura. Mas quando você trata
de toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, a mulher e Israel, elas são uma simbologia usada pelos profetas e citada na Bíblia. Então a mulher, aliás, Israel é representada muitas vezes nas profecias como esposa, como mulher. Então o que acontece? A igreja, ela assume essa identificação de Israel. Entende? Por quê? Porque ela vai se aliançar com Israel. A igreja e Israel vão estar unidas. Então assim, mas o que nós precisamos entender é que Satanás está lutando veementemente contra Israel. E no final dos tempos, ele vai se fortalecer para esse fim. Ou seja, ele vai ser o grande dragão de Apocalipse e vai se levantar veementemente contra Israel. Essa é a ideia. É acabar, anular com Israel. Então, o que acontece? Vamos ver aqui o que vai acontecer. Será que ele vai conseguir? Olha lá. A Bíblia diz assim, verso 3, então apareceu um outro sinal. Vamos falar desse dragão. Esse dragão é vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres. 10 coroas. Tendo sobre as cabeças 7 coroas. As 7. Né? A sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as à terra. Então vamos falar desse dragão. Eu ia falar outra coisa aqui, peraí. Gente, para ficar afirmado, deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque a gente precisa deixar isso bem claro. Para ficar afirmado de que esta nação é Israel, eu ia deixar passar um texto aqui, mas não posso deixar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo capítulo 2, versículo 7. Salmo 2, Salmo capítulo 2, versículo 7 ao 9. Quem achou pode ler, por favor. Salmo 2, 7 a 9. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, 7 a 9. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e a despedaçarás como um vaso de oleiro. Você vai ver que essa promessa foi feita ao filho de Israel. E esse filho de Israel é Cristo. Então, ele está aí. Cristo é uma referência messiânica. Então, Cristo há de reinar com juízo perfeito, né? Ou seja, a vara de ferro, tá? A gente vai ter essa fuga da mulher para o deserto, que também é uma associação a Israel. Israel pelas suas dispersões. E agora sim, o dragão. Vamos falar do dragão. Eis o dragão. Esse é o segundo sinal da cena. Um dragão. Então essa é a primeira vez, essa é a primeira de 12 vezes que a palavra dragão aparece no Apocalipse. Não há dúvida sobre a identidade desse dragão. O versículo 9 fala quem ele é. Observemos o significado das suas características. A Bíblia diz que ele é grande, ou seja, ele é poderoso, um grande dragão. Ele não tem um poder absoluto, igual a Deus tem, né? Como vai ficar evidente ainda no capítulo 12. Mas a gente não deve subestimar a força desse adversário. Ele é grande. Vermelho, ele tem a cor de sangue. Por quê? Porque ele é homicida. Então ele é vermelho, ele vem para matar. Com 7 cabeças. Essas 7 cabeças é uma associação à inteligência. É importante a gente entender que Satanás ele é astuto. Ele é capaz de seduzir e enganar. Então a primeira vez na Bíblia, que aparece na Bíblia, é representada como uma serpente, muito sagaz que todos os animais selváticos. Gênesis 3:1. Então a mesma astúcia continua ameaçando os servos de Deus
no Novo Testamento. Você vai ver isso em 2 Coríntios, né? Paulo vai falar sobre isso, capítulo 11, verso 3, da astúcia do diabo. Então, nas cabeças, a gente vê também que há 7 diademas. Cabeça também a gente fala de governo, de autoridade. Ele assume uma autoridade sobre as nações. Por tempo, ele assume um governo sobre as nações, a fim de destruir Israel, né? Então, nas cabeças tem 7 diademas. Isso é adorno de realeza, e é importante a gente entender que esses diademas não são as coroas de verdade, mas são diademas a fim de enganar, né, de seduzir. Ele assume um governo determinado, por um tempo determinado, a fim de destruir Israel. Então você tem aqui 10 chifres, que dá a sua ideia de força. Animais usam seus chifres para lutar, e os chifres representam poder militar de homens e de nações. Você vê isso em Daniel capítulo 8, né, em versículos 3 ao 8. Nas cabeças tem 7 diademas. Os diademas são adornos de realeza. A palavra aparece então 3 vezes no Novo Testamento, e todas no Apocalipse. Aqui são os diademas do dragão. Apocalipse 13:1 são os diademas da besta do mar. Em Apocalipse 19 são os muitos diademas do verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus. Então a gente vê que que Satanás aqui agora ele se levanta com essa característica. Gente, não é porque vai levantar de verdade um dragão vermelho, não, tá? Que às vezes você fica esperando um dragão vermelho saindo do mar lá, né? A gente às vezes confunde muita bola. Eu já vi muitas vezes as pessoas achando que vai surgir um dragão vermelho da terra, do mar. Dragão que sai do mar é Godzilla, e isso é ficção, tá? Então não vai sair dragão do mar. O que ele está dizendo? Ele está falando de alguém que vai se levantar com força, com poder sobre as nações da terra a fim de destruir Israel. Está falando de uma perseguição que haverá, não só política, mas também militar, contra a nação de Israel. De 2 representa o mar. Exatamente. A gente vai ver aqui como que isso vai acontecer, né, no Apocalipse, porque vão surgir as 2 bestas, tá? Mas isso não é literal, tudo bem? Isso não é literal, tá? Isso são símbolos para falar do que vai acontecer. Então, que às vezes fica esperando animal aparecer em Apocalipse, né? Eita, está surgindo animais, anomalias, isso aí já é Apocalipse, Godzilla. Não, isso aí não tem nada a ver. Não vai acontecer nada de diferente fisicamente com ninguém. As pessoas vão continuar iguais, entende? O anticristo vai aparecer 1 ano, ele não vai aparecer com cauda. Não fica esperando ninguém com cauda aparecer para você identificar como anticristo, que não vai acontecer. Essa cauda do dragão aqui também é uma representação, que vai derrubar um terço das estrelas. O que são as estrelas? São líderes, né? Fala de governo. Versículo 4. 12, 4. Estas são as 2 oliveiras. Opa, estou lendo errado. 12, 4. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que assim que seu filho nascesse, o devorasse. Então a ideia desse poder todo é destruir os fiéis, destruir Israel, tá? É uma profecia de Daniel, vai empregar a linguagem semelhante. Olha só, Daniel capítulo 8, versículo 10.
Daniel 8, 10 e outro leia o versículo 24, por favor. 10 e o 24, Daniel 8. Desceu até atingir o exército dos céus e alguns do exército das estrelas sobre terra e os pitou. Agora o versículo 24. Pode ser Daniel 8 ainda, viu? Só o versículo 24. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força, causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. É isso aí. Quando ele fala do povo santo, ele está falando de Israel. Agora é bom a gente lembrar que esta é uma ação que estava já declarada em Daniel. Então você vai ver que esse texto, que essa profecia de Apocalipse, ela não está isolada, né? Ela está presa a um contexto. Então em Daniel ele já estava fazendo essa profecia também. Então nós temos aqui o dragão que vai perseguir os fiéis, que vai perseguir Israel, e no momento o interesse dele é direcionado ao filho que nascerá, porque se ele destrói a mulher, ele, segundo a mente dele, destruindo a mulher, ele destrói o filho, né? Ele acaba com o filho. Então o propósito dele era destruir o filho. O dragão se deteve em frente da mulher a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. João nos apresenta com a imagem do dragão forte e faminto olhando para a mulher grávida, com um desejo enorme de matar e devorar o filho. Jeremias descreveu o rei da Babilônia como um monstro que devorou o povo santo. Está lá em Jeremias capítulo 51. Observe como é comum esse tipo de linguagem na Bíblia, né? Esse paralelo. Jeremias 51, versículo 33 ao 35. Mas aqui a gente vai encontrar algo mais profundo ainda. O diabo espera o nascimento de Jesus para devorá-lo. A encarnação de Jesus trouxe uma batalha à terra. Jesus assumiu a forma humana com as suas fraquezas para enfrentar o adversário. Esse fato tornou Jesus unicamente qualificado para servir como nosso sumo sacerdote. Está lá em Hebreus 4,15. Ele voluntariamente se submeteu à vontade do Pai e a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O diabo fez tudo isso para derrotar Jesus durante esse período da vida terrena de Jesus. Não somente durante 40 dias de provação no deserto, mas durante toda a vida de Jesus até a morte na cruz. Satanás vai tentar vencer o Filho de Deus. Ele viu a sua chance quando Jesus se fez carne e esperava a chegada do Cristo com a vontade de devorá-lo. Ele não queria somente ferir o calcanhar, ele queria dominar e destruir Deus através de Cristo, na carne. Então nasceu-lhe um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, Apocalipse 12:5, e o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. Então, com a morte de Jesus, Jesus ressuscita, vence a morte, e ele, ressurreto, vai a Deus, e ele está à destra do Pai. Então nasce o Filho, que ele rege com quem há de reger. Jesus já nasceu. Então o fato de Jesus ter nascido e vencido a morte nos dá a garantia plena de que ele regerá as nações da terra. Certo? Então, qual era a possibilidade de Jesus ter sido devorado pelo dragão? No seu nascimento, na sua humanidade, na carne, na terra. É por isso, gente, que falar da humanidade de Jesus é algo tão importante. Porque é na humanidade de Jesus que está a nossa redenção, mas não apenas a nossa redenção, está a redenção da terra, está o governo dele sobre todas as nações da terra. Jesus morrendo, ressuscitando, indo assunto aos céus, e hoje todas as nações da terra podem
comprovar a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou dos mortos. Seu túmulo está vazio até hoje, né? Não está lá. Quem foi lá em Israel, né, irmã Angélica? Pisou lá no túmulo vazio de Jesus, né? Entrou lá, não tem nada. Só, né, irmã Emília? Lá no túmulo de Jesus, tinha alguma coisa lá dentro, irmã? Não. Estava vazinho, não é? Jesus ressuscitou. Então, esse fato da ressurreição de Jesus nos dá total garantia de que ele regerá as nações da terra. Porque agora não há mais nada que o dragão possa fazer. Porque agora Jesus virá apenas para reinar. Já que ele não pode mais destruir o filho, o que ele vai tentar fazer? Destruir a mãe. Ele vai tentar destruir a mãe. Porque o filho reina através da mãe. Isso aqui está uma linguagem bem católica, mas não é não. A ideia aqui na verdade, há uma aliança. Porque quando se trata da profecia bíblica, veja só, gente, a profecia é ligada. Então, quando se fala, por exemplo, uma promessa ao rei de uma nação, essa promessa também está se valendo para a nação. Quando se faz uma promessa para uma nação, esta promessa também se vale para o rei, entende? Então, na mentalidade judaica, é assim que funciona. O rei representa a nação representa o rei, eles estão ligados e uma promessa um é feita ao outro. Então, quando se faz a promessa ao povo de Deus, é uma promessa feita a Cristo Jesus. Então, ou seja, toda aliança que nós temos é por causa da aliança feita de Deus a Cristo, com Deus em Cristo. Então, tudo que nós temos é herdado de Cristo, porque a promessa foi feita a Ele, a aliança foi feita a Ele. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Ele regerá as nações da terra, ora, quem vai reger as nações da terra no final do tempo? É só Cristo? Não, a Bíblia diz que os seus reinarão com Ele. Por isso nós teremos a nomenclatura de quê? De reis e sacerdotes. Está vendo como é que funciona? A promessa feita ao rei, ela se estende ao povo. A promessa feita ao povo se estende ao rei. Então, por quê? Porque estão aliançados, estão ligados. Fez um, fez a outra. É que nem casamento, né? Aquilo que o marido ganha também é da esposa. Aquilo que a esposa ganha também é do marido. Entende? Não é assim não? Era para ser, né? Tem marido que pega... Tem marido que pega o cheque da mulher e bota a administrar, né? Aí você tem teoricamente, né, o que é do marido da esposa, o que é da esposa do marido, não é? Era para ser. Ai. O lucro do marido deve ser dado também à esposa. O prejuízo da esposa também deve ser repartido com o marido. Não é assim? É porque a minha não está aí, por isso que eu estou falando isso. Senão o discurso era outro. Olha o versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias, equivalente a 42 meses, que é 3 anos e meio. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Ela se encontra diante do dragão furioso e frustrado. Não conseguiu destruir o filho. Agora ela pode apenas tentar destruir a mulher. Essa tentativa também leva à frustração do dragão, porque a mulher é Israel e o povo de Deus, os servos de Jesus, e fogem para o deserto por um período. Então são aqueles que guardaram os mandamentos do Senhor, né, diz a Bíblia. Então aqui a mulher fugiu para o deserto para escapar da ira do dragão, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem. Quem vai sustentar a mulher no deserto? Deus. Gente, vocês já viram essa história em algum lugar na Bíblia? Já. Na hora da perseguição, foge para onde? Para o deserto. No deserto, vendo que a Bíblia, ela é cíclica, né? Isso a gente vai ver no Egito. Israel, na perseguição, na fúria de Faraó, para devorar Israel, o que acontece? Israel, foge para onde? Para o deserto.
E lá no deserto, Deus faz o quê? Sustenta Israel, né? Alguém queria falar? Dá a ideia de que é uma guerra, uma terceira guerra contra a mulher, contra Israel. Mas a última guerra vai ser mesmo contra Israel. Pois é, mas isso precede o milênio. Todo esse estudo que nós estamos falando aí precede o milênio, não é isso? Exatamente. E aí dá uma ideia que aí é uma terceira guerra mundial, sem dúvida nenhuma, com 8 lideranças aí contra Israel. 7 estrelas, mais o dono da cabeça que vira 8, contra a nação de Israel. Pelo sangue de Jesus. Você vai ter essa perseguição mesmo, você vai ter essa luta, você vai ter essa batalha. Isso não está só prescrito em Daniel, isso não está só também em Apocalipse, mas você também vai ter esse Zacarias muito claro, dizendo que as nações iriam se levantar contra Israel. E é interessante porque ela é geral. Hoje, por exemplo, a gente já tem as nações se levantando, né, de uma certa forma contra Israel. Muitas nações são contra Israel. Por quê? Porque Israel não tem força política sobre as nações. Ela não tem, né? A exceção hoje dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje estão aliançados a Israel, mas a gente não sabe até quando isso vai acontecer. Porque o que acontece? Israel não tem não tem produtos, não tem o que oferecer comercialmente para as nações, né? Já, por exemplo, o mundo árabe tem muita coisa para oferecer, né? Eles têm petróleo, tem muita coisa para oferecer. Tem até petróleo, né? E eles têm alcançado muito. Os muçulmanos têm crescido demais nas nações. E aí o que acontece? Os governos têm procurado sempre atender às necessidades. Obviamente, se você é líder de um governo e você, de uma forma imparcial, você vê que a maioria está a favor daquela situação e que te oferece lucro, te oferece possibilidade de acordo, você vai fechar com elas. Então o que acontece? Hoje a minoria realmente fecha acordo com Israel. Israel é uma nação hoje que está sozinha. Mas isso vai piorar. A tendência é piorar porque a profecia precisa se cumprir. Então o que acontece? E todo esse podemos dizer, esse projeto de Deus de atuar na terra através de Israel, aí isso é uma questão de soberania de Deus. Se isso vai acontecer contrariando o mundo inteiro, isso vai acontecer. Vai acontecer, tem que acontecer, né? Tem que acontecer. Só que a Bíblia diz que quando isso acontecer, como ele vai tentar devorar Jerusalém, a Israel e obviamente Jerusalém, o que vai acontecer? No dia em que Jerusalém for dividido ao meio, o Messias, o Filho, virá sobre a Jerusalém e ele pisará em Jerusalém e os seus pés estarão sobre os montes. E como as nações dividiram Jerusalém ao meio, a Bíblia diz que ele, Jesus, dividirá as nações ao meio. Então isso é fantástico, porque no dia da divisão de Jerusalém, você pode saber que é o dia em que Cristo estará com seus pés sobre os montes das oliveiras. Por quê? Porque ele não vai deixar Jerusalém ser destruída, né? Ele não vai deixar. Olha lá o versículo, vamos ler o 7 ao 12. Então você tem esse paralelo aí do deserto, a fuga para o deserto, exatamente o que aconteceu com Israel no Egito. Você vai ter também versículo 7 dizendo que houve uma peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Houve uma peleja no céu. Deus vai abrir mais ainda a cortina para mostrar a batalha espiritual que garante a vitória do seu povo. Essa vitória no céu, ela reforça o resultado da vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte. Você vê isso no versículo 11.
Miguel e os seus anjos, Miguel significa quem é semelhante a Deus, é citado por nome 5 vezes na Bíblia, sempre como representante de Deus nas batalhas contra os inimigos do Senhor. Você vai ver Miguel lutando na Bíblia em Daniel capítulo 10, Daniel 12, Judas 9. Aqui em Apocalipse ele é o líder do exército celestial contra o diabo e os seus anjos. Apesar das doutrinas de alguns grupos religiosos, a Bíblia não diz que Miguel é Jesus, porque não é mesmo não. A Miguel é um arcanjo. Então Miguel, Jesus é Jesus. Miguel é Miguel, Jesus é Jesus. São duas pessoas distintas. Miguel estará na guerra final, mas o diretor da batalha é Jesus. Ele que é o regente, né? Cristo. O general comandante é Jesus. Então Jesus aparece nesse capítulo como o filho varão. Deus, o comentário do verbo plural acima, né? Deus, deixa eu ver aqui, Cristo então, o Cristo de Deus, o Cordeiro, Jesus, essas são nomenclaturas dadas a Jesus aqui no capítulo. Nem aqui e nem em outro lugar encontramos alguma prova que identifica Miguel como Jesus. Quando chegamos à vitória de Miguel e os seus anjos nos próximos versículos, lembramos que ele é um representante de Deus que vence o diabo. Se os servos do Senhor têm poder para derrotar Satanás, muito mais o próprio Senhor será vitorioso. Pelejaram contra o dragão, os seus anjos, o diabo não conseguiu devorar o filho, a mulher escapou dele sob a proteção divina. Agora vai haver uma batalha do exército de Miguel. Todo o apoio dos anjos. Como entender então essa batalha? Olha só que coisa interessante. Esse dragão vai tentar destruir a mulher foge para o deserto, Deus protege a mulher. O que vai acontecer? Esse dragão fica furioso, vem Miguel agora com o exército celestial em peso para lutar contra esse dragão. Essa é uma batalha que vai atingir os céus, tá? É os céus se mobilizando na terra em uma batalha a favor da nação de Israel. Então é uma batalha literal em que o diabo tentou invadir o céu depois da ascensão de Cristo para vencer o filho varão. Se fosse literal, além de desviar da natureza figurada do livro, apresentaria uma nova doutrina sobre a derrota de Satanás. Então a vitória sobre Cristo, sobre o diabo, seria pela força de Miguel e seus anjos, e não pela eficácia do sangue de Jesus. Qualquer interpretação que nega a vitória total de Jesus, ela deve ser rejeitada. Uma batalha primeira, em que Satanás e os seus anjos fossem derrotados e expulsos do céu, mas o contexto aqui vai ligar essa derrota do diabo à vitória de Jesus na cruz. É uma batalha simbólica, da mesma forma de outras cenas simbólicas, dando aos fiéis uma confiança da vitória sobre o adversário. Então essa explicação se enquadra melhor no contexto do livro. A batalha aqui seria parecida com as de Daniel 10, símbolos espirituais para consolar os fiéis. Todavia, diz o verso 8, não prevaleceram, nem mais se achou o lugar no céu, o lugar deles. Ou seja, nessa batalha espiritual que acontecerá, né, que vai envolver todo mundo, não prevaleceram. Há uma derrota do diabo. Ele não devorou o filho varão, não alcançou a mulher quando fugiu para o deserto e agora perdeu a sua batalha contra Miguel. Nem mais se achou no céu o lugar deles. O resultado dessa batalha é importante, porque o diabo perdeu e ele saiu ainda enfraquecido. O poder dele, depois da vitória de Jesus na cruz, é menor que o poder que ele tinha anteriormente. Qualquer aspiração de Satanás de dominação, ou de dominar os servos do Senhor, ou até mesmo vencer o próprio Cristo, foi negada pela vitória de Jesus e a vitória resultante de Miguel. Os versículos seguintes frisarão alguns aspectos importantes desta vitória do diabo. Então veja só, gente, por que há essa vitória até de Miguel contra o dragão? Por que tem essa vitória aí? Porque é o seguinte, houve uma vitória de Jesus na cruz. Se Cristo venceu,
se o exército de Cristo venceu, ou se Cristo vence, todos aqueles que são de Cristo, ou todos aqueles que estão ligados a Cristo Jesus, também saem vencedores. Entende? Por quê? Porque o nosso comandante em chefe venceu. Então ele não vai permitir que eu perca, sendo que ele venceu. Por isso que a minha vitória, ela não está pautada na minha força. Ela está pautada em quem? No meu chefe. Então, quando eu tenho uma guerra, e no final do tempo isso é importante a gente estar lembrando, é bom a gente estar lembrando disso sempre, e lembrando quando a gente estuda Apocalipse disso, que aqueles que estiverem ligados a Cristo vencerão. Por que vencerão? Porque o nosso chefe, Cristo, venceu, tá? Não é uma batalha que há possibilidade de derrota, porque não há possibilidade de derrota. Mas por que não há essa possibilidade? Porque já teve uma vitória. Então, se Cristo já venceu, Ele não pode vencer duas vezes, entende? Ele mantém-se vencedor, acabou. Satanás já está derrotado. Então, quando a gente fala assim, o diabo é derrotado, é porque é mesmo, ele já foi derrotado na cruz do Calvário. E essa vitória ela é importante, porque ela não tem validade, né? Ela é eterna. Então, Satanás não vai mais lutar contra Cristo. Ele faz o seguinte, ele foi vencido, agora ele está tentando, de cima para baixo, né? Cristo venceu ele, aí vem Miguel, vence, vem a igreja, vence, aí ele só está caindo. Ele só está caindo, ele não está conseguindo, agora ele está se agarrando, é como se ele estivesse despencando da terra, né? Ele está perdendo para todo mundo, ou seja, está perdendo força. O que Satanás trabalha hoje? Ele não trabalha com força. E é isso que a gente precisa entender, inclusive nas nossas batalhas espirituais. Porque às vezes a gente acha que o diabo tem muito poder, muita força, né? E ele vem contra a gente e a gente fala assim, caramba, o diabo é muito forte. Gente, a questão é a seguinte, não é dizendo que ele é fraquinho, coisa alguma, mas ele é astuto. A força dele está na astúcia e não no poder realmente que ele tem. Por que não no poder? Porque ele já foi vencido por aquele que tem todo o poder, Jesus Cristo. Mas o que ele faz? Ele engana. É porque lá em Coríntios diz que a gente não deve... fugiu agora. Tipo... os desígnios do diabo. Ah, sim. Que não, para a gente não... É isso. Tipo, não menosprezar o diabo, né? Por quê? Porque, gente, uma coisa que Satanás ele é astuto. Ele sabe enganar. O que ele faz? Ele coloca assim na sua cabeça. Olha, você não vai conseguir. Você não vai vencer o pecado. O pecado é mais forte que você. Você não vai dar conta. Você não vai conseguir prevalecer. Você não está vendo que isso não é coisa para você? Olha como é que ele fica. Agora você imagina continuamente você sofrendo isso. Isso é o que nós seres humanos passamos. Todos nós. Quando a gente vai falar de Cristo, quando a gente vai falar da nossa aliança em Cristo, e a gente vai fazer uma autoavaliação, a gente fala assim, quem sou eu? Sabe por que a gente pensa assim? Porque continuamente nós somos levados a crer que nós não vamos vencer. Continuamente, você pode fazer um paralelo da sua vida aí, você avaliar, eu não tenho condições, eu não sei se eu tenho muita fé, parece que minha fé é desse tamanico, parece que eu não estou conseguindo, eu não vou dar conta, e isto nada mais é do que as astutas ciladas do diabo. Veja só, não é força, é astúcia, é engano. Como é que eu posso vencer os enganos de Satanás? Simples, com a verdade. Então, se eu me firmo na verdade, falo, peraí, há um fato, Cristo morreu. Há um fato, Cristo ressuscitou. Há um fato, na sua ressurreição, ele venceu Satanás. Paulo vai dizer que Cristo rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Com a sua ressurreição. Cristo venceu, acabou. Se ele venceu, eu estou em Cristo. Então, eu não vou ficar sendo ludibriado por essa ideia de que eu não vou dar conta, porque na verdade não é pela minha força que eu venço, mas é por causa da minha ligação, da minha aliança com Cristo. Então o que eu tenho que viver a cada dia? Olha só, irmãos, estou dando um segredo para vocês não ficarem se desviando mais.
né? Caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando. Porque tem crente que é surfista, né? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, né? Crente surfista. Não dá, tá? A gente tem que ser crente alpinista, né? Que está sempre subindo, tá? E nunca descendo. Sempre subindo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que entender o seguinte: a minha vitória não está na minha força. A minha vitória está na obra de Cristo Jesus, que morreu, venceu a morte e me deu a sua vida. Então eu estou ligado em Cristo. Olha aqui Com isso eu venço Satanás. Pode falar, querido. Olha aqui o versículo 11 é tão importante, quando ele diz: venceram pelo sangue do Cordeiro, É isso aí. pela palavra e o seu testemunho. É muito interessante o nosso testemunho. Então é isso, o segredo é, a minha vitória está em Cristo, pelo sangue do Cordeiro, a sua palavra, o seu testemunho. Então Ele morre, Ele vence e Ele me dá a sua vida. Então, queridos, olha, nós não somos vencedores por causa da nossa força, nós somos vencedores por causa de Cristo Jesus. Porque senão a gente fica pensando assim: não, então eu tenho que, eu preciso vencer o diabo. Quem disse que você precisa vencer o diabo? Cristo já venceu o diabo. Você precisa agora caminhar em Cristo. Você precisa estar ligado em Cristo. A nossa vitória não está em você encarar o diabo. A nossa vitória está em a gente andar em Cristo. Entende? É aí que está a nossa vitória. Porque senão, você vai fazer como muito crente que não entende esse princípio e quer encarar o diabo. Aí ele fica assim: eu já vi gente já veio aqui na igreja que já fez cada coisa, porque vou encarar o diabo, eu quero encarar o capeta, eu quero enfrentar o diabo. Vem cá, quem é você para ficar querendo encarar quem? Entende? Você tem que entender o seguinte: a nossa vitória não está em a gente lutar contra nada. A nossa vitória está em dependermos de Deus, em caminharmos como filhos de Deus, crendo em Jesus Cristo, porque é em Cristo que está a vitória. nossas armas, né? Você não tem que ser o bambambam, não. Se Cristo já venceu, por que você quer vencer também? É muito fácil você pegar alguém que está jogado no chão lá, que foi vencido. Vamos botar aqui 2 lutadores de MMA. Aí vai um lá e derruba o outro e deixa o outro no chão. Aí chega você, no cara que já está no chão, e aí, vem encarar. É muito fácil, né? Mas não é assim que tem que ser, entende? Cristo já venceu o diabo, ponto. Se você agora está no time de Cristo, você é vencedor. Se você não está no time de Cristo, não é vencedor. Tá bom? Pastor Valdemir, certo dia eu recebi uma visita não, um cliente sinistro até. Eu sempre deixo minha Bíblia assim, próxima à minha mesa, lá da agência, e chegou um cliente para uma passagem. Mas aí ele começou a falar sobre, ele viu a Bíblia e começou a falar uns negócios lá. Aí ele falou: você sabia que o nome de Jesus não é Jesus? E é um monte de baboseira, né? Aqui me irritando, né? E eu perguntei para ele: de que inferno o senhor veio? Aí ele disse: você não pode falar assim comigo, não, porque o senhor veio comprar. Estão querendo ouvir o que você está falando, Tereza. Aqui está funcionando? Tá. É que eu recebi um cliente sinistro, né, que falei, e ele veio para comprar uma passagem e ele viu a Bíblia e começou a falar algumas coisas sobre Jesus, Deus, que Jeová não é o nome de Deus, que um monte de coisa. E aquilo começou a me irritar e eu perguntei para ele de que inferno ele teria saído, né? Aí ele disse: não é bem assim. Pelo jeito você é crente. Eu falei: sou sim. Algum problema nisso? Aí ele disse que tinha, sim. Disse que tinha problemas. Aí eu falei assim: o que o senhor vai fazer aqui? Ele: eu vim comprar passagem, mas já que eu vi esse livro aí, está me incomodando. Eu falei: então o senhor se retire, porque minha Bíblia não vai sair daqui. Pronto, acabou. Perdeu a passagem, mas não perdeu a fé. Isso que é importante.
Mas é isso, a gente não pode negar a fé, né? Tem que continuar crendo firme. Nossa fé tem que estar firmada no Senhor. No verso 9, o dragão então foi expulso, o grande dragão. Olha só, quem é esse grande dragão? A antiga serpente. Que antiga serpente? Lá do Éden. Tem uma serpente mais antiga que essa? Não tem, né? Então é ela. É a primeira. Então, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ele foi expulso, o grande dragão, sim, ele foi atirado para a terra com ele os seus anjos. Ele tentou se exaltar, desviou as forças do céu, mas o dragão perdeu a força, foi lançado fora, os seus anjos também perderam, foram expulsos. Então você tem isso aqui. O sedutor de todo mundo, Satanás, seduz as pessoas ao erro. Desde a primeira vez que ele aparece na Bíblia, em Gênesis 3, ele tem enganado os homens para os induzir ao pecado. 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 14, fala sobre isso. Ele procura seduzir as pessoas. Então é isso que a gente estava falando. A intenção de Satanás, a obra de Satanás é sedução. Portanto, a gente sabe que em Apocalipse, Satanás vai tentar vencer como? Seduzindo. Gente, quando a gente fala de Apocalipse, a gente pensa numa coisa assim tão distante, né? Quando a gente tiver velhinho, ou quando Jesus voltar daqui a uns 50 anos, né? A gente pensa assim. Mas essa não deve ser não deve ser o nosso foco. Quando o Apocalipse foi escrito, desde aquela época, quando João escreve, a ideia aqui não era que um livro fosse escrito para os nossos dias. Esse livro aqui, ele tem que ser uma prática, tem que ser aplicado a nós. Tanto é que ele é um livro que foi escrito às 7 igrejas. E nós já falamos aqui que as 7 igrejas falam dos 7 períodos da história da igreja, ou dos 7 períodos da história, né, da igreja ao longo dos anos. Então o que acontece? Também foi para a igreja de Éfeso, que foi a primeira igreja. Também é para nós hoje. Então o que significa isso? Significa que esse princípio a gente tem que ter. Satanás, aquele que vai enganar lá no final, é o enganador desde o início. Portanto, gente, qual é a arma que ele vai usar hoje? Engano. E como é que Satanás engana? Enganando. Você sabe como é? Você sabe como é que ele engana? Usando a verdade. Ele vai distorcer a verdade. Se você contar um fato, 99% de verdade e 1% de mentira, é um engano. Todo o conjunto é engano. Então como é que Satanás vem? Satanás vai vir falando um monte de verdades, e você vai falar, isso é verdade. Lembra como é que ele fez com Jesus? Ele falou, Jesus, não é que está escrito? Está escrito. Prova de concurso, né? Pegadinha. Ele vai fazer pegadinha com os crentes. Então o que acontece? Satanás, ele está enganando hoje. Tem muita gente que está indo no ledo do diabo porque não conhece a verdade. Por isso, irmãos, estudar a palavra de Deus é importantíssimo para a igreja. Verdade, libertará. Exatamente. Nós precisamos conhecer a palavra. Quando a gente conhece a palavra, a gente não é levado pelas quase verdades. Porque Satanás não vai vir para você assim, eu sou o diabo, eu vim enganar você. Ele não vai fazer isso. Entende? Ele não vai vir assim, olha, eu vim seduzir você, porque a gente tem a mania de falar assim, o diabo está se levantando mesmo contra mim. Tudo aquilo que é mal, a gente fala que é o diabo que está se levantando contra a gente. E aquilo que é bom, não é o diabo. Mas vem cá, por que você não coloca nesse critério aí o engano? Por que ninguém aqui, por exemplo, eu nunca vi ninguém falar assim, olha, o diabo está tentando me enganar muito. Porque tem umas verdades que ele coloca aí, mas disfarçado de verdade. E mais, quantos instrumentos, quantas pessoas estão sendo instrumentos do diabo para subir nos púlpitos para enganar os santos? Você imagina se sobe um líder num púlpito e começa a enganar um grupo de pessoas. Ele tem poder, ele começa a ter força para enganar mais gente.
Você imagina se alguém consegue, se uma pessoa consegue enganar indo para a televisão. Aí as pessoas vão falar assim: ei, a gente não pode julgar. Será que não? A gente tem que julgar tudo. A gente tem que julgar, claro. Se a gente não abrir a nossa boca e a gente não falar, gente, porque nós, crentes, temos essa mania. A gente deixa os falsos profetas subirem, falarem o que quiserem, e a gente fala assim: não vamos levantar contra a igreja de Jesus. Ora, quem disse que é a igreja? Ó, você está julgando, pastor. Gente, mas o engano está aí. Está escrito assim, ó, não julgueis conforme a aparência. Exatamente. Pela reta justiça. Exatamente. Quer dizer, pela palavra de Deus. Você está dentro da palavra, você tem respaldo na palavra, então eu te julgo. E a gente não pode refrescar com isso, gente. Entende? A gente não pode refrescar. Nós temos que ter zelo pela verdade de Deus. Porque o diabo vai falar muita verdade. Você vai falar assim: ah, mas isso aí é discordar um pouquinho. Gente, mas esse pouquinho que eu estou discordando é o engano. Porque se, por exemplo, eu começo a falar um monte de verdade aqui, aí vocês vão falar assim: ele é bom, ele fala a verdade, ele está pregando a verdade. Aí nesse monte de verdade que eu estou falando, eu começo a soltar um erro aqui. Aí você fala: não, mas isso aqui deve ser, né? Porque ele fala tanta verdade, deve conhecer tanta Bíblia, que ele deve falar, isso aqui deve ser verdade. Por quê? Porque eu não conheço. Né? Deve ser verdade. Por que tem um monte de crente que acredita num monte de coisa que não está na Bíblia? Questão de liderança. Exato. São líderes que estão enganando o povo, que são mal formados e estão enganando. Nós temos um caso de Universidade da Guiana Inglesa. Deixa eu passar o microfone, pastor. Nós temos um exemplo de liderança negativa e evidente. Na Guiana Inglesa, o Jim Jones era um líder e ele levou toda aquela nação, que se pode chamar de nação, à morte, ao suicídio. Todos morreram porque ele convenceu que eles deveriam assim morrer. Boa, bem lembrado. E começou com grandes verdades, entende? Nenhum líder vai levantar falando assim: ó, tô falando aqui, mas isso aqui, ó, na Bíblia. Não, ele começa exaltando a Bíblia, ele começa falando a verdade. Foi isso que Satanás fez com Jesus. Está escrito, ó, é a verdade, então faz. Entende? Mas esse então faz não estava conforme a verdade. Porque se você pegar um texto fora do contexto, já pode ser um engano. É o que eu costumo dizer: nem tudo que está na Bíblia é bíblico. Deixa eu explicar. Você pegar um versículo bíblico e isolar, não, ele pode ser um perigo. E tem muita gente que faz isso. Está na Bíblia? Está na Bíblia, mas peraí, não é bíblico, porque não está no contexto bíblico. Está na Bíblia. Né? Ele pegou o versículo da Bíblia e enganou. E aí, quando você tira o versículo do contexto, gente, é um perigo. Foi o que Satanás fez com Jesus. Satanás pegou o versículo fora do contexto e falou assim: está aqui, Jesus, ó. E quantas vezes a gente gosta de ler o versículo, né? Se isola no versículo. Olha aqui, o versículo diz. O versículo diz, mas ele está fora do contexto, meu irmão. Tá? Então, irmãos, ó, vamos continuar. Satanás vai trabalhar e está trabalhando assim. Lembrem-se, ele trabalha assim hoje. Muito bem, verso 10. Então ouvi uma grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, e mesmo os que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O Satanás fica o tempo inteiro acusando, e ele foi, aqui no versículo 10, expulso. Aleluia, porque ele foi vencido. Ele foi vencido por Cristo Jesus. E aí você agora vai ter um ressoar pelo céu, anunciando a vitória dos filhos de Deus. E essa forte voz do céu vai dizer: chegou a salvação. Cristo veio com o seu poder, o reino do Pai, do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Então Satanás foi lançado fora. Ou seja, já não tem mais acusação. Isso aqui está falando da vitória de Israel sobre Satanás.
por meio de Cristo Jesus. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, versículo 11, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Veja só, observem que o segredo para que esse pessoal pudesse vencer era o sangue de Cristo. E eles deram um testemunho. Qual foi o testemunho? Mesmo diante da morte, eles não amaram a própria vida. Eles estiveram firmes no sangue do Cordeiro, crendo na palavra do Senhor. A salvação é pela graça, por meio da fé. Efésios 2:8 fala isso, mostrando a obra divina e a resposta do homem. Agora é importante isso, gente. A salvação, ela é um ato pleno da graça de Deus. Porém, ela precisa da resposta humana. É obra divina, mas a resposta humana. O homem precisa responder. Sabe por quê? Porque se fosse pura obra divina, só obra divina, e não precisasse da resposta humana, todos seriam salvos. Não é verdade? Mas precisa da resposta humana. O homem precisa corresponder a essa obra divina. Ou seja, Deus fez a obra dele. Ele proporcionou a salvação. Porém, o homem precisa dar uma resposta. O homem precisa se submeter a essa realidade. Ele precisa crer. É o que a Bíblia chama de fé. Se eu não der essa resposta para Deus, não adiantou para mim o sacrifício de Jesus. Eu anulei o sacrifício de Jesus. Entende? Então precisa da minha resposta. São dois lados, o lado de Deus e o meu lado. Então nenhuma doutrina que omite a cruz nos leva ao galardão preparado por Deus. O único caminho é Jesus. É por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, eles não amaram a própria vida. Essa foi a resposta dos servos, os nossos irmãos, que envolve uma dedicação total ao Senhor. E irmãos, não pensem vocês que isso é uma característica só para aqueles que ficaram, não. Essa é uma característica de todos. Todos nós. Isso aqui é a igreja. Qual é o critério? Qual é a responsabilidade? Porque às vezes a gente acha assim. O que a gente pensa? Aqueles que vão ficar na tribulação, na grande tribulação, aqueles ali vão ter que ter uma fé. Ali vai ter que ter. E você? Tem que ter menos fé que eles? Entende? É como um bom soldado preparado. Não é? Um bom soldado, ele não precisa provar que é bom quando vai para a guerra. Ele vai para a guerra, aí ele é bom na guerra porque ele é bom mesmo, ele foi bem treinado. Na guerra ou não, ele é um bom soldado, entende? Então, nós precisamos saber que esse é o nível dos filhos de Deus. Nós que cremos em Jesus, temos que caminhar assim, na dependência, na fé, crendo em Cristo Jesus e obedecendo a sua palavra, não amando a nossa própria vida. Não amar a própria vida, negar-se a si mesmo. Jesus fala assim, aquele pois que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E ele vai dizer que o discípulo tem que o quê? Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Então esse é o critério para se tornar um discípulo de Jesus. Por que aquele povo lá em Apocalipse, no capítulo 12, não amaram a própria vida? Porque essa é a característica do Filho de Deus. Ele não ama a própria vida. E para a gente encerrar, a gente tem aqui o versículo 14. Vamos lá, o 14 ao 18. Foram dadas à mulher 2 asas de águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto. Mesmo no deserto ela tem águia, ela tem asa. Onde seria sustentada durante um tempo. Isso aqui fala dos 3 anos e meio, né? Os tempos e o meio tempo fora do alcance da serpente. Esses 3 anos e meio é os últimos 3 anos. Exatamente, é o período da perseguição, grande tribulação. É dividido em 2 partes. A última. A última, a grande tribulação. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la pela correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca
e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher, saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Quem é o restante da descendência da mulher? Aqui você vai ter, o descendente da mulher, de Israel. Está falando agora de todos os que creem em Jesus. Aqui, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. O dragão se pôs em pé na areia do mar. Então você tem aqui, a oposição, Satanás tentando contra a mulher, a sua descendência, o seu descendente. Ela tenta, de fato, acabar, anular com o governo de Deus sobre a terra. Porque o propósito mesmo é o estabelecimento do reino de Deus na terra. Mas não tem jeito, gente. Fato é, e o que a Bíblia mostra, é que o capítulo 12, com toda a fúria do inferno, a igreja prevalece sobre as hostes espirituais do mal, e mais, Deus reinará para todo sempre sobre toda a terra. Amém? Essa é a máxima de Apocalipse e a gente vê isso a partir do capítulo 12, tá bom? Vou deixar as bestas para o pastor Vilaça. Ele fala, as bestas estão com ele no capítulo 13, tá bom? Tá bom, gente? Vamos ficar em pé e vamos orar?